casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso campinho para mais uma semana de jogo juntos aqui nas nossas quatro linhas. Foi realmente um domingo de muita emoção no Beira-Rio. As homenagens a Fernandão começaram no pátio, passaram pela arquibancada e chegaram até o campo. De alguma forma, cada um pôde colaborar para que esse um ano sem ele fosse só de lembranças boas. Já que a dor e a saudade demoram para passar, né? Os jogadores também colaboraram para que o domingo fosse completo. O 2-0 contra o Coritiba foi decidido ainda no primeiro tempo. Gratidão. No dicionário, ato do reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Para os colorados, é sinônimo de Fernandão. Olha, o Fernandão representou para nós o maior ídolo do Internacional. Eu sempre fui fã número 1 dele. Ele foi sempre o meu ídolo. Ele nunca vai ser esquecido pela torcida colorada por tudo que ele fez pela gente, por tudo que ele fez pelo Inter. Ele vai ser sempre idolatrado, sempre amado pela torcida colorada, com toda certeza. A torcida lotou o local em que está a estátua do ídolo para celebrar a missa de um ano de falecimento. Não faltou emoção e carinho. Ao Fernando Lúcio da Costa, que acreditou que podia realizar-se aqui entre nós, que veio, que fez tantas coisas, tantas maravilhas, e nós todos somos testemunhas de tudo isso. Dentro do Beira-Rio, os mais de 40 mil torcedores viraram líderes ao receberem a braçadeira que o atacante utilizou com muito carinho. Os mosaicos com os dizeres F9 Eterno empurrou os atletas. Mas não foi só isso. Com a número 9, Fernandão fez história no Internacional. E justamente no 9º minuto do primeiro tempo contra o Coritiba, o torcedor esqueceu um pouco o futebol e lembrou do eterno capitão. Nilmar teve a oportunidade de abrir o placar, mas errou o alvo. O gol só saiu mesmo aos 25 minutos. Vitinho, na goleira em que Fernandão começou a trajetória realizando o gol 1000 em Grenais, fez uma pintura. Aos 35, o Inter ampliou. Lisandro Lopes acertou a trave e no rebote Nilmar fez 2-0. Durante o jogo, não faltou reclamação. Anderson foi puxado, olhou para o árbitro e recebeu o cartão amarelo. O meia não gostou nem um pouco. Triste, porque foi um lance que só conversei com ele. Só falei pra ele que foi falta, o cara me deu uma porrada e ele chegou e passou 30 segundos, depois ele me deu amarelo, eu também não entendi. Lisandro Lopes foi além. Reclamou de uma falta, reclamou mais um pouco e foi expulso. Estão coibindo de toda maneira. Se você direcionar de qualquer maneira para ele, mesmo falar para ele que ele é bonito, não pode. Mesmo que for para elogiar, você não pode. Então eu acho que é errado, A comunicação ela tem que existir num alto nível, porém a gente tem que rever isso daí que tá ficando meio estranho. Mas nada estragou o domingo dos colorados. Afinal, a vitória veio. É emocionante. Eu falo com muito respeito por lo que significa para todos os torcedores. Foi bom ser parte desta festa e poder dar uma vitória para um dia tão especial para todos. Realmente foi um final de semana diferente. Se no Inter gratidão é sinônimo de Fernandão, nada melhor do que agradecer vencendo. Vidarte, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, eu tenho que concordar com o Alex, eu sou uma defensora das arbitragens, eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas em campo, mas tá demais mesmo. Tu gostas do bate-boca, daquela... Eu acho assim, que se é falta, que se é pênalti, que se é verdade o que aconteceu, eu acho que o jogador tem que ser advertido, tem que ser punido, se for cartão, amarelo... Nesse caso é caso de reclamação. Agora, nesses casos, por exemplo, dos jogos de ontem, o Vitinho não poder comemorar com a torcida levar cartão... Mas é uma determinação da CBF, sabe? Tem que mudar a regra. Pois é, mas daí o jogador perdido não pode mais fazer nada. Ele faz o golaço que ele fez, ele tá louco pra ter essa afinidade com o torcedor do Inter e não pode mais O Anderson, ele olhou pra trás, levou cartão. O Lisandro Lopes teve leitura labial, a SPN fez leitura labial, ele só perguntou, ele só falou pro árbitro, eu não fiz nada, e levou cartão e foi expulso. A determinação é essa, se tá certo ou se tá errado é outra discussão. A determinação é essa, o jogador não tem que falar com o árbitro, eles estão dando mesmo amarelo e se repetir a dose leva o vermelho.
Então, eu acho também que deveria ter a gente poderia achar um meio termo nisso aí. Mas que a determinação é rigorosa para que os árbitros tenham esse tipo de comportamento, isso eu não tenho dúvida, né, Débora? A questão também da reclamação, isso aí, não tenho dúvida de que o árbitro está cumprindo apenas a regra que manda, né, a determinação da CBF. Tu já fez o teu cartaz, ou ainda é cedo para fazer o teu cartaz? Lembra que teve o cartaz lá do Inter, Desculpa Gabiru, né? Desculpa, me perdoa, Gabiru. Tu já fez o cartaz Desculpa Anderson? Não, porque ele tem que me provar muita coisa ainda, né? Eu acho que ele está melhorando em relação a si próprio. A direção internacional deu um puxão de orelha nele, deu resultado pelo jeito. Mas penso assim que ainda falta para ele intensidade. Ele tem muita condição e está demonstrando isso na jogada pessoal, no drible, no passe. É um jogador talentosíssimo, nunca se discutiu isso. O que eu penso que ele ainda tem que responder é com relação ao seu preparo físico. Se ele tiver o preparo físico realmente como ele teve quando foi lá no tempo melhor dele, lá no Manchester, ou aqui mesmo no Grêmio, penso que ele vai ser titular do Internacional. Mas ainda não chegou nessa dose. Ele tem que melhorar um pouco ainda, na minha opinião, né, Débora? O que tu achou do time do Aguirre ontem? Eu achei que o time do Aguirre começou o primeiro tempo, foi muito bom. Né? Ele colocou o que ele tinha de melhor, que ele pôde colocar em campo, ele jogou colocou. 3 jogadores na frente, né? Ele jogou para ganhar a partida realmente. Jogou o Anderson surpreendentemente, né? Não surpreendentemente, para o jogo de ontem, para mim foi uma surpresa. E ninguém estava comentando sobre a possibilidade de ele ser um segundo volante, e ele foi segundo volante. Né? Ele fez a função do Arangues, para aqueles que querem uma comparação. Essa é a função que o Anderson teve a maior parte do tempo ontem, né? Contra o Coritiba. E rendeu bem o Inter, né? Porque o Vitinho parece que também tomou jeito, tinha lá algum probleminha ou outro fora de campo, tomou jeito, não tem nada de siri na lata não, é bom jogador, joga pra frente, fez um golaço, né? Com o Nilmar, que também é um ótimo jogador, e o Lisandro Lopes, como diz o nosso Danilo, o pai do Gabigol, né? É ataque de Champions League, né? O Internacional realmente fez um bom primeiro tempo, de bom para ótimo. E olha, mantendo-se assim, vai realmente subir na tabela de classificação, com certeza, no Campeonato Brasileiro, né? Porque vai ter um tempo para isso sem a Libertadores, né, Débora? E agora, sábado, não vai poder contar com o Anderson, não vai poder contar com o Lisandro. Aí que é legal a gente debater a respeito, porque quem entraria no lugar do Anderson? Para ele, o jogo é lá em São Paulo, contra o Corinthians, 16h30, no Itaquerão. Eu não sei se ele vai recuar, ele botaria o Nico ou o Newton, né, ao lado do Dourado, aí ele vai fazer um esquema mais defensivo, que ele já fez isso fora de casa, ou se ele quiser, se ele mantiver o esquema mais ofensivo, ele teria que botar quem ali? Jorge Henrique está voltando, quem é que poderia ser outro jogador? O Wellington Martins está voltando, também é mais volante, jogar, né? Eu não sei quem é que ele pode botar ali para ser essa função do Anderson. Ele inverteu o Dourado. Ele não tem um outro tem a Anderson. Característica de inverter o Dourado. Sim, mas não tem a função do Anderson e do Arangues, não, né? Aquela categoria de habilidade mais a intensidade na marcação, que eles não têm muita, mas eles têm, eles cercam, eles são jogadores importantes porque sabem jogar com a bola no pé também. E isso o Inter não tem para substituir o Anderson e o Arangues. São dois que estão de fora, né? O Arangues na seleção chilena. No sábado, o Grêmio não teve nada daquele Grêmio que recebeu o Corinthians na Arena semana passada. O time foi totalmente envolvido pelo São Paulo. O que aconteceu com o Tricolor? Qual que é o Grêmio de verdade agora, Vidarte? Eu avisei. Se encantaram com o Grêmio contra o Corinthians, que foi um jogo parelho. O Grêmio fez um 3-1 interessante. Mas muita coisa tem que rolar por debaixo dessa ponte, né? E contra o São Paulo lá também tem um detalhe, né? Esse resultado não tem nada demais, né? O que para mim surpreendeu é a atuação do Grêmio. A falta de intensidade na marcação, aquele comprometimento que teve contra o Corinthians, contra o Goiás, o Grêmio, né, arrefeceu contra o São Paulo. Porque perder para o São Paulo no Morumbi, em 12 ou 13 jogos, o Grêmio perdeu 9, Débora. Quer dizer, faz parte, né? Faz parte. É um time superior ao do Grêmio, o São Paulo também. Né? O problema é que não se viu qualidade, não se viu organização, não se viu a possibilidade de uma recuperação no próprio jogo, não se viu. Parece que o Grêmio se entregou, né? Se abateu, ficou resignado, né? Com a vantagem do São Paulo, que, olha, até não achei que fez uma grande atuação. O São Paulo fez uma atuação comum, né? Boa atuação do São Paulo, mas ganhou natural do Grêmio. O Grêmio não teve forças. Não sei também, Débora, se o preparo físico pode estar influenciando nisso, né? Que é o caso que a gente vai discutir, quem sabe, aí nos próximos dias do Internacional. O Grêmio teve jogos importantes, não é fácil para o início do Roger. Jogou primeiro lá no Serra Dourada, que é um gramado pesado, dimensões grandes. Teve esse debate aí, esse embate, né? Esse confronto com o Corinthians, que é um bom time de futebol. O Grêmio ganhou bem do Corinthians.
e aí pegou um São Paulo fora de casa e sucumbiu. Mas daí não adianta, eu preparo físico é um assunto que eu considero muito polêmico, porque os caras estão fazendo pré-temporada desde janeiro. O Roger chegou aqui agora, mas os jogadores já estão treinando desde janeiro. Eles não aguentam 2 jogos, um quarta de noite e um sábado de noite, se fazem só um miguezinho na quinta. Que é só uma recuperaçãozinha física, piscina, corridinha. A gente está mostrando aí o gol do Rogério Ceni, Débora, para mim foi pênalti do Marcelo Oliveira. Muita gente discute, a bola pegou na mão, estava com a mão um pouco erguida. Para mim, pênalti corretamente marcado por esse juiz aí. E também, com relação ao erro no gol que o São Paulo faz, foi um erro individual, né, do Rodolfo, que eu acho que tem gordura para queimar. É um bom jogador, errou naquela tentativa de tirar de cabeça, foi ele, né, o Rodolfo. Foi ele, mas sobrou pro Luiz Fabiano fazer esse gol. Aquele assunto que a gente estava conversando na redação hoje pela manhã. A defesa do Grêmio sempre foi sólida, sempre foi o setor que menos preocupava a torcida, né? Desde o ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi o time com a defesa menos vazada da competição toda, mesmo não tendo uma grande colocação na classificação. Com essa dupla aí. E agora, nem no Campeonato Gaúcho, nem nos últimos jogos, pelo menos do Campeonato Gaúcho, e nem agora no Brasileiro, tem sido uma segurança para o torcedor. Eu acho que o Grêmio não tem gestão, eu venho dizendo isso há tempo. Não é porque saiu o Filipão, entrou o Roger, eu falei isso na hora antes do jogo do São Paulo. Não é assim que se analisa futebol, ganhou do Corinthians, agora tá tudo certo, o Roger. Como é que é a cara do Roger? O Grêmio agora tem a cara do Roger, mas espera um pouquinho. Calma, muita calma, tem que esperar um pouco. Até acho que o Roger pode dar certo. Mas o problema que acontece, que para mim vai se repetir com o Roger, por uma questão de gestão, não mudou ninguém no departamento de futebol do Grêmio, é o mesmo que acontecia com o Filipão. O Filipão matava no peito. Né? Fez muita coisa errada o Filipão, mas ninguém vai me convencer que o Filipão não tinha o comando do vestiário, como chegaram a tentar dizer, né? Venderam essa ideia e muita gente acreditou. Com o Roger agora voltou o diálogo. Agora o Grêmio vai funcionar, vai ser campeão do mundo. O que é isso? Calma, né? Calma, vamos dar um tempinho pro Roger trabalhar também. Coloca mais 20 gols aí na conta do Brasileirão no fim de semana. Fluminense e Sport ficaram no 0-0. O Figueirense venceu o Palmeiras do Danilo em casa, 2-1 foi o placar. E o Avaí venceu o Goiás lá no Serra Dourada. Os outros gols a gente vê agora contigo, Vivi. Vamos ver aí os jogos na sequência aí, né? Narra pra mim aí esses jogos aí pela sequência. Tu que tem aí as folhas, eu não tenho. Aí, esse é o jogo do Flamengo contra a Chapecoense. Aliás, o Flamengo teve a sua primeira vitória com o Cristóvão, né? E eu tô sem aqui as folhas da Santos sequência. E Ponte Preta, empate esse jogo aí. Tu não pegou, né? Não peguei. Vocês em casa, pra vocês verem como ele me incomoda. As Vivisetes que te defendem depois. Mas vai aparecer aí Santos e Ponte Preta. Ponte Preta do Guto Ferreira. 2-2 foi o jogo. Foi 2-2, E esse é um dos gols do Santos Futebol Clube. Tá todo mundo dando risada Santos 2, Ponte Preta 2. Ai. Com o Guto Ferreira comandando a Ponte Preta, surpreendente até mesmo a campanha da Ponte Preta. Golaço, hein? Joinville e Corinthians. Esse gol do Jadson. Esse eu me lembrei, de fora da área. Golaço do Jadson de fora da grande área, fazendo o gol do Corinthians, que é o adversário do Internacional. Esse é o clássico. Surpreendentemente, fazia um tempão que o Atlético e o Cruzeiro que o Atlético não perdia para o Cruzeiro, saiu na frente, mas o Cruzeiro virou o jogo, né? O Cruzeiro conseguiu fazer o placar. Esse é o gol contra do zagueiro Gemerson, depois o Cruzeiro faz o 2-1 na virada aí, e faz ainda mais um gol com o Damião fazendo o passe e o chute do Marquinhos, inapelável para o Vitor, 3-1 para o Cruzeiro na casa do Atlético Mineiro, não é? Uma vibração muito grande aí do Vanderlei Luxemburgo treinando agora o Cruzeiro. Aí o Atlético Paranaense, que é adversário do Grêmio, líder do Campeonato Brasileiro. É só o líder, Que vai jogar contra o Grêmio aqui no domingo às 4 da tarde na Arena, né? Fez 2-0 no Vasco. É um adversário duríssimo para o Grêmio, aí um desafio para o Grêmio, né, no próximo domingo pelo Campeonato Nacional Brasileiro. Defesa do Grêmio presta bem atenção aí nesses golaços. Desculpem a nossa falha. Isso é para as Vivisetes que eu xingo ele aqui no programa. Elas ficam bravas comigo, elas me encontram na rua dizendo que eu xingo ele, que eu não tenho paciência com ele, essas coisas que ele faz, entendeu? Ele fica ali de manhã incomodando e não anota os gols dele lá. Que Anotamos os gols, só que eu não trouxe para cá os gols, esse é o problema.
Com esses resultados e com os próprios placares, a dupla Grenal segue na gangorra da competição. O Inter ganhou 3 posições, o Grêmio perdeu 3 posições na tabela. Olha só como é que fica a classificação nesse momento. O Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Grêmio, segue na liderança. O Vidarte diz que não é por muito tempo, tem 15 pontos. Olha ali o São Paulo, pulou de quarto já para segundo na competição, tem 13. A Ponte Preta segue firme e forte, incomodando os grandes com 12 pontos na terceira colocação. O Sport, mesmo empatando ontem, seguiu no G4 com 12 pontos. O Inter, então, como eu disse, ganhou 3 posições. É 10º com 9 pontos. O Grêmio caiu 3 posições, é 12º com 8 pontos ganhos. A seleção brasileira chega hoje à noite a Porto Alegre para seguir os treinamentos de preparação para a Copa América. E na agenda, o amistoso contra Honduras, quarta no Beira-Rio. Ontem o time de Dunga venceu o 9º jogo consecutivo no comando dele. E fez a primeira partida no Brasil depois do vexame na Copa do Mundo. 2-0 foi o placar contra o México. Em campo, o assunto era sério. Depois da vergonha da Copa, não dava para perder em casa. 75 anos depois, o reencontro. Fazia tempo que a seleção principal não jogava aqui no estádio do Palmeiras. Agora um dos mais modernos do mundo. De cara nova, igual a seleção do técnico Dunga. E coube a um novato abrir o placar. Após receber passe de Felipe Luiz, Felipe Coutinho fez um lindo corta-luz e quase sem ângulo iluminou o estádio com um belo gol. Foi o primeiro do meia do Liverpool com a camisa da seleção brasileira. 10 minutos depois, o segundo. Elias recebeu na entrada da área, driblou o zagueiro e deu um passe açucarado para Diego Tardelli fazer o dele. Brasil 2-0. Foi a 9ª vitória da seleção sob o comando do técnico Dunga. 100% de aproveitamento desde o fim da Copa do Mundo. O Brasil tem ainda um último compromisso antes da Copa América no Chile. Enfrenta a seleção de Honduras na quarta-feira em Porto Alegre. Vidarte, o Neymar é a presença mais esperada para integrar o grupo, né? Ele que já está se deslocando rumo ao Brasil, mas ele será avaliado antes para saber se não está desgastado depois da decisão de sábado da Champions. Viste o jogo, né? Débora? Vi o jogo. Baita jogo de futebol. Acho que o Neymar é um senhor craque. Talvez tu tenha o mesmo pensamento que eu, ou muitas pessoas tenham o mesmo pensamento que eu, mas daí tu assiste aquele jogo e depois tu tem que assistir outros. Não faz assim. Fala, ai, que tristeza. Ela começa a rir. Contra a Juventus, que pra mim até me surpreendeu, viu? Acho que aquele gol no segundo tempo tiveram chance. É que assim, ó, aquele gol nos 4 minutos, acho que se estabilizou um pouquinho eles. Até que eles pegaram o ritmo novamente, né? Foi um passe do Messi, né? Acho que a gente tem depois para mostrar os gols. A gente tem os gols aí para mostrar pro pessoal de casa, para quem não pôde acompanhar. Deu de canhotinha assim, da meia direita, tá lá na ponta esquerda. Narra aí, Vidarte. Olha só, o Neymar ajeita, o Iniesta entra e toca a bola pro Rakitic, né? O nome desse guri que faz o gol é croata. Bonito gol. Participação do Neymar no primeiro gol. Esse eu não preciso nem de roteiro, isso aí eu sei de cabeça, né? Porque eu vi atentamente, seja, que jogada também coletiva, né? De jogadores. E o Buffon, coitado, se estica todo e não consegue pegar. E começou muito cedo, né? O Barcelona a ganhar o jogo. Meio que desestabilizou por algum momento o time da Juventus. Foi um jogaço de futebol em Berlim, né? Casa cheia. Aí foi o gol de empate, que foi muito bom, porque deu um ânimo pro jogo, né? Esse guri aí tinha sido campeão no ano passado com o Real Madrid, né? Esse centroavante aí, Morata, o chute do Tevez, ó. Ele gira de perna esquerda, o goleirão solta e o Morata, espanhol, faz o gol de empate. Aí teve algumas situações assim, sabe, de envolvimento da Juventus, ficou meio que franco o jogo. Tava com meu filho vendo essa partida, meu filho torcendo pela Juventus, eu pelo Barcelona. Até que acontece isso aí, ó. Lionel Messi, jogadaço, de perna esquerda, o goleiro solta, nele, né? Pra mim falhou o Buffon e o Luisito Soares, esse uruguaio aí, bom de bola, esse trio de frente do time do Barcelona é realmente sensacional, né? Enfuzilou o goleiro, caidaço ali o Buffon, pra mim, se ele desse um tapa um pouco mais pro lado, né? Mas ele deu o tapa pro lado, pra frente ali, ofereceu pro centroavante. Deu o passe. Né? Deu o passe. Se ele desse o tapa pro lado, que foi o mesmo erro do goleiro do time do Barcelona, que falhou também no gol do chute do Tevez, o goleiro nunca pode espalmar a bola para dentro, Débora. Essa é a lição que fica. É pros lados ou pra linha de fundo. Mas um lance difícil também, que foi uma bola, né, frente a frente, um chute forte. E aí, tu ainda achou que não valeu o gol do Neymar?
Esse gol aí valeu, o que não valeu foi aquele de cabeça, né? Mas tu achou que não valeu aquele Eu acho que não valeu, porque ele deu a cabeçada, né, o Débora, e ela pega no braço direito dele, ela não iria pro gol, pela uma projeção que eu vi de uma das câmeras atrás da meta, né? E como bateu no braço dele, ele tornou com o ombro, com a cabeça, ela pegou aqui, foi pro gol e enganou o goleiro da Juventus, o Buffon, né? Tu acha que o Neymar tem condições de jogar, ou tu que é um experiente? Eu quero que tu me digas o que vai acontecer. Uma pessoa que já viveu assim, essas emoções como atleta. Garoto, acha que ele né? vai estar muito cansado para quarta-feira? Garota, pegando elas tudo aí. Débora, o que eu quero saber é o seguinte, o Inter passa pelo Tigres, ganha a final da Libertadores, vai pegar o Barcelona no final do ano. Eu quero saber o que tu achas desse jogo. Eu Débora. acho que o Inter tem que, assim, ganha a Libertadores, vai para o Mundial e no primeiro jogo já perde. Que daí não enfrenta o Barcelona. Para, Débora de Oliveira! Tu acha que o Inter não tem condições? Essa tese não é minha, essa tese dos amigos meus lá de Novo Hamburgo. Então, assim, vai pro Mundial, disputa o primeiro jogo, já perde, daí não enfrenta o Barcelona, não faz fiasco, não volta pra cá quietinho, que nem o Santos voltou naquele ano. Eu tenho uns amigos gremistas que estão botando o seguinte. Terceiro e quarto. Tem uns gremistas que estão desesperados, que querem secar o Internacional, estão dizendo o seguinte: o Internacional tem tanta sorte, o Inter vai contratar o Gabiru para 6 meses até dezembro. Que o Inter tem tanta sorte, que um garoto qualquer, né? Mas a principal brincadeira é o seguinte: que o Luizito Soares vai ter um problema de estômago, vai perder 30 quilos, vai ter uma desinteria. O Messi vai quebrar a perna. E o Neymar vai ter um problema também emocional, não vai jogar contra o Internacional, que o Internacional tem tanta sorte que é capaz de ganhar do Barcelona. Aliás, é positivo para o torcedor do Inter, o Inter contra o Barcelona em jogos decisivos, em jogos importantes, ganhou ou empatou, o Internacional não perdeu para o Barcelona. Isso é interessante a gente dizer. Vamos combinar que não era esse Barcelona aí, tá né? muito pessimista, Débora. Gente, eu tenho que ser Quando é que tu acha que termina o primeiro tempo, Barcelona e Inter? Com a defesa do Inter, Juan e Hernando? Para, Débora! Luiz. Imagina. Vamos chamar de gremista secador aqui. Soares e Neymar. E ainda tem no banco o Xavi, tem o Iniesta, tem esse Rakitic aí que fez um dos gols aí. Poxa vida, é um timaço. Mas futebol... O Xavi não vai jogar o Mundial. Não? Ah, porque ele foi vendido, né? É o último jogo. Mas o Iniesta tá lá. O Iniesta tá lá, de capitão do time. O Xavi nem titular é mais, ele é reserva. Qualquer um que eu acho que jogar na defesa do Inter, que olhar esses 3 vindo... A gente começa a chorar já, vai chorar e se desesperar eles chegarem no ataque. Tô brincando, gente. Intervalo, a gente já volta.